Boa noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus, esse doce nome, continue conosco, nos salvando todos os dias. Amém? Nós estamos falando sobre essa caminhada de Páscoa, a caminhada da paixão de Jesus. Aliás, domingo que vem já é Páscoa, uma das datas memoriais mais importantes do nosso calendário cristão, que significa muitas coisas, inclusive simbolizada por essa cruz vazia, um sinal protestante da cruz vazia. E a gente falou um pouquinho sobre a entrada triunfal de Jesus e o que significa esse rei que entra num jumentinho, de maneira diferente dos outros reis que governavam na época. Nós falamos sobre o sofrimento de Jesus, a oração de Jesus e como, diante do sofrimento dele, ele ainda assim decide fazer a vontade de Deus. E nessa noite eu gostaria de dar um passo para trás, antes da entrada triunfal, quando Jesus estava ainda se dirigindo para Jerusalém, quando ele conversa com os seus discípulos sobre aquilo que vai acontecer durante a sua paixão na Páscoa, com a intenção da gente entrar nessa semana. Hoje é um primeiro dia, começa a semana, na semana de Páscoa, refletindo. E que seja um exercício para a gente nessa semana refletir sobre aquilo que significa para nós hoje Jesus ter morrido na cruz, além da salvação que ele nos proporcionou. Eu quero convidá-los então a abrir ou acessar a Bíblia de vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 30. Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 30. Vamos ler assim: Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Jesus falando com os discípulos. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Então, ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos orar? Deus, nós continuamos nessa celebração ao seu nome, nesse momento de espiritualidade, nesse momento onde o Senhor revigora a nossa alma, onde nós podemos cantar louvores e agradecer a Ti, onde nós podemos colocar diante de Ti nossos sofrimentos, nossas dores, nossas súplicas, nossos sonhos, o nosso ser em si. E nesse momento especial nós te pedimos que o Senhor nos abençoe com a reflexão da sua palavra, que ela seja como ela é sempre, pela ação do seu Espírito transformadora, que ela venha de encontro àquilo que nós precisamos, segundo a sua vontade. É esse o nosso pedido, humildemente, no nome do seu Filho Jesus que nós pedimos. Amém. Nós tivemos profissão de fé aqui pela manhã.
Vocês ouviram o anúncio que a Lu deu para a gente. Semana que vem, culto de Páscoa, nós teremos 2 cultos e nós precisamos fazer esses 2 cultos, porque são 21 pessoas que vão passar pelas águas do batismo e elas responderam aqui algumas questões, né? E, sobretudo, testemunharam da decisão delas e do porquê elas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E eu gostaria de começar essa reflexão colocando vocês aí nesse banco da profissão de fé. O que significa para vocês seguir Jesus de Nazaré? Quem é Jesus de Nazaré para vocês? E como que vocês responderiam a essa questão se alguém perguntasse para vocês, quem é Jesus? E eu pergunto isso porque esse texto do Evangelho de Marcos está tratando, sobretudo, da identidade de Jesus, sobre quem ele é. E nós veremos que para os discípulos, essa identidade de Jesus não era tão evidente, como talvez Jesus, que é tão necessário para a nossa caminhada, porque nós nos reunimos em torno da sua obra, do Deus que ele é, da sua salvação, da sua graça, do seu amor, talvez não seja tão evidente para a gente também. E eu não sei se você concorda, mas essas palavras de Jesus, às vezes não soam como um consolo para a gente. Que a gente tem que pegar a nossa cruz e seguir. Sobretudo porque a gente vive num tempo, numa época em que a gente é estimulado de muitas formas, de muitas maneiras, a acreditar que essa vida, ou nessa vida, nós precisamos realizar nossos desejos, nós precisamos satisfazer as nossas vontades. E essa filosofia, ela está fora, mas ela também está dentro da igreja, essa filosofia de vida. A ideia de que, por exemplo, eu preciso vir para a igreja, abraçar a igreja, para ter um projeto de vida em que eu seja feliz, para que eu conquiste aquilo que eu preciso ou aquilo que eu sonho. Sabe, eu preciso vir para a igreja porque Jesus vai me deixar feliz todos os dias e vai me fazer uma pessoa melhor e, se possível, não vou experimentar nenhum tipo de problema, não vou ser acometido por nenhum tipo de doença, porque Ele veio para tirar todas as nossas doenças e vou ter uma vida cujos capítulos serão maravilhosos. E esse texto aqui é um grande problema para esse tipo de religião ou para quem pensa assim o cristianismo. Por quê? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo aqui nesse texto e nesse capítulo. Jesus, como eu disse, ele está a caminho de Jerusalém, ele ainda vai ter algumas aventuras, fazer alguns ensinamentos, dar alguns ensinamentos, fazer alguns milagres, mas ele já está a caminho de Jerusalém, daquela entrada triunfal que ele faz em Jerusalém. Nós estamos no capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Isso quer dizer que um evangelho que tem 16 capítulos, nós estamos no centro, na metade do relato da vida de Jesus, em um momento central, e Jesus então acha que esse momento é um bom momento para falar com os seus discípulos ou ter um papo reto com eles, um papo verdadeiro sobre quem ele é de fato, inclusive sobre aquilo que ele veio fazer. E vejam, né, como se Jesus estivesse dizendo, eu queria que vocês entendessem quem eu sou, o que significa ser o Messias de Deus, para onde eu estou indo, coisas que ele já tinha anunciado, inclusive, mas agora ele quer deixar real, porque a coisa está prestes a acontecer, porque depois que ele entra em Jerusalém em uma semana, como a Páscoa será em uma semana, tudo vai acontecer. Em uma semana acontecem muitas coisas na Páscoa cristã, e ele decide então que esse é o momento de falar com seus discípulos para que eles entendam de fato
o que está acontecendo e quem ele é. E Jesus começa perguntando para as pessoas, para os seus discípulos, sobre quem as pessoas acham quem ele é. Como é que estão as pesquisas aí em relação ao meu nome? E as pessoas e os discípulos começam a responder: olha, alguns acham que você é João Batista, outros acham que você é Elias. Pessoas que estão vendo Jesus como um grande profeta da sua religião, pessoas que estão entendendo que Jesus vem para fazer grandes feitos e sair vitorioso, como as histórias que eles ouviam daqueles profetas que foram referências para eles. E de repente, Jesus pergunta: e vocês? Para os discípulos. Essa pergunta é que eu fiz para vocês. Quem vocês acham que eu sou? No que Pedro responde: tu és o Cristo. O Cristo. Interessante. E é interessante porque o nosso texto começa justamente depois da resposta do Pedro. Pedro responde no verso 29 do capítulo 8 de Marcos, e eu comecei lendo justamente para vocês. Jesus advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. A ninguém. E na maioria das vezes, ou numa tradução mais teológica, tradicional, a gente fala que esse foi um segredo messiânico que Jesus deu aos seus discípulos, para que eles guardassem esse segredo e não falassem, não revelassem a identidade de Jesus. Mas quando a gente olha para esse verso 30, na reação de Jesus, não parece que se trata de uma instrução de silêncio, destinada a promover o conhecimento somente para aqueles discípulos separados, melhores, os escolhidos de Deus perfeitos. Não, Jesus me parece ter reagido de uma maneira, inclusive, que o evangelista escreve, e se a gente fosse traduzir um pouco mais fielmente esse texto do grego, o verbo é repreender. Jesus os repreendeu para que não falassem mais dele. Jesus os repreendeu para que não falassem mais dele, porque embora o Pedro tivesse acertado de que Jesus era o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, de alguma maneira Jesus sabia que o Pedro não acreditava nisso, nesse Messias que inclusive havia sido profetizado no Antigo Testamento, nas Escrituras hebraicas, de que ele seria perseguido e morto. Então, me parece que essa imagem que os discípulos têm de Jesus não é a imagem correta. E Jesus então pergunta para eles, justamente, fala assim: olha, não falem para ninguém, porque se vocês saírem falando por aí, a imagem que vocês têm do Cristo, de mim, vocês vão confundir a cabeça de todo mundo. Então Jesus pede para que eles fiquem em silêncio, porque as pessoas precisam saber quem ele é de fato, mas antes disso eles precisam saber quem é esse Jesus. E Jesus então, a partir daí, procede uma reformulação da sua identidade, começa a desconstruir a representação que esses discípulos tinham de Jesus. E é impressionante porque Jesus começa falando da sua missão. Jesus é uma pessoa inspirada, mas que tem um senso profundo daquilo que vai fazer. Jesus sabe o papel que vai cumprir. Ele é claro, e a sua missão é clara para ele. E eu acho isso importante. Talvez uma das primeiras lições para a gente tirar para a vida. É um clichêzão. Mas a vida passa muito rápido para a gente se importar com coisas que a gente não deveria perder tempo. Eu estava falando hoje na sala que o tempo é a única coisa que a gente não estoca. Né? Mas de alguma maneira, se a gente sabe para onde a gente está indo,
se a gente sabe na nossa vida para onde a gente está caminhando, qual o senso da nossa missão, qual o significado na nossa vida, por que que nós estamos aqui, eu acho que a gente consegue ainda assim poupar um pouco de tempo ou perder menos tempo. Quando a gente tem esse senso de missão, quando a gente sabe o que vai fazer, quando a gente sabe que vida quer viver, quando a gente sabe por que a gente foi chamado para ser discípulo e discípula de Jesus. Então, ter senso de missão, ter propósito, não é? Vejam bem, não estou dizendo que a nossa vida tem um destino, tem um propósito firmado, mas saber que nós estamos aqui, o que nós estamos construindo nessa caminhada de liberdade que Deus nos deu, mas juntamente sob a orientação e vontade dEle. Saber para onde a gente vai, para onde a gente almeja ir, pelo menos, para a gente ter mais qualidade de vida. Então Jesus tinha uma certeza. Obviamente que a gente talvez não saiba como Jesus, existe sempre algo inesperado na vida, mas Jesus sabia qual era o seu tempo, Jesus sabia qual era a sua hora, Jesus sabia para onde ele caminhava, e ele sabia, inclusive, que o seu fim era a cruz. Era a cruz. E ele tem, então, essa conversa com os discípulos. Olha, eu vou para Jerusalém, nós vou sofrer, nós vamos sofrer, mas eu vou sofrer em algum momento, mas sozinho, nas mãos dos religiosos, nas mãos do Império Romano, eu vou morrer, eu vou ser crucificado e eu vou ressuscitar em 3 dias. E Jesus está então dizendo algo muito difícil, tão difícil que a ressurreição passa inclusive desapercebida por esses discípulos. Eles não tocam nesse assunto. E eu acho que a primeira lição que Jesus nos entrega sobre a vida, e sobre a vida com Ele inclusive, é que a nossa vida passa por momentos de dores e de sofrimento. A gente precisa entender uma coisa: o sofrimento faz parte da vida, inclusive da vida com Deus. Inclusive da vida com Deus. E eu não estou dizendo que para viver com Deus a gente tem que sofrer. Eu estou dizendo que a gente sofre porque esta é a vida, e a gente sofre, inclusive, quando Deus nos acompanha, e está nos acompanhando. Isso é um fato. E é interessante porque o Pedro, o discípulo que havia então anunciado que Jesus era o Cristo, que Jesus era aquele que tinha sido enviado por Deus. O Pedro é aquela pessoa meio afoita, sabe? Aquele cara que fala, não, eu preciso falar com Jesus. De tão afoito, deixou passar a questão da ressurreição desapercebida. Então Pedro chama Jesus de lado, e agora são palavras minhas, e diz assim: ô Jesus, cadê aquele vencedor? Cadê aquele campeão? Como assim? Você não pode aceitar esse destino? Que coisa é essa, Jesus? Que pensamento negativo? Que morreu o quê? Tira esse negócio da sua boca. Você não é um legendário? Você não subiu várias montanhas? Cadê aquele cara que subia montanhas? Cadê aquele cara que multiplicou os pães? Sabe? Para com isso. Muda o mindset. Jesus, não estou te reconhecendo. Cadê aquele cara que vai inaugurar a sua igreja? Né? Enfim, Pedro repreendeu Jesus, o texto diz. E o Pedro está olhando para Jesus e dizendo, mas não é possível que você vai aceitar esse destino de sofrimento, de dor. Não é possível. É mais ou menos isso que ele está fazendo. O Senhor está dizendo aqui que vai morrer? Não. Que morrer o quê? Que sofrer o quê? Nessa vida a gente está aqui para vencer. Deus me livre, hein?
sabe? O Pedro que tinha anunciado que ele era o Messias profetizado que iria sofrer e morrer, sabe? O Pedro está em outra lógica. O Pedro tem uma outra visão desse Messias. O Pedro está esperando outras coisas desse Messias. A lógica é de que a gente está aqui agora com ele para receber somente coisas boas. E é claro que todo mundo quer viver coisa boa. Se a gente puder escolher, obviamente, nós não somos bobos, né? A gente vai escolher viver as coisas boas. Mas todo mundo sabe que a vida não é feita só disso. A vida não é feita só disso. Se a gente pudesse escolher, ok, não vou passar por isso não. Isso aqui eu pulo, né? Igual o videogame, eu faço difícil, eu pulo. Não vou correr nessa pista do Mario Kart não. A pista do arco-íris, a gente ligou o Mario Kart lá depois de 15 anos em casa. Tem uma pista difícil. E a gente sempre pula. Então, se a gente pudesse escolher, a gente pulava. Mas, quando a gente passa pelo sofrimento, quando a gente passa pela dor, a gente também reconhece que algumas ocasiões que são ressignificadas nos ajudam, às vezes, a crescer em caráter, nos ajudam a amadurecer, a ver, inclusive, a verdade das coisas, porque antes a gente não conseguia ver. A gente pode se perguntar quantos desertos foram atravessados para a gente forjar o nosso caráter. Quantos desertos foram atravessados, às vezes, em relacionamentos, para fortalecer esse relacionamento, seja ele de casal, seja ele de pai, filho, irmã, enfim, no momento da dificuldade, sabe, que de repente a gente consegue ressignificar, ver o que está acontecendo e aquilo que a gente não conseguia antes, e a gente acaba se aproximando mais. Quantas vezes, diante de um cenário que a gente não gostaria que se formasse, mas se formou, a gente dobrou os joelhos mais do que a gente dobrava antigamente e começou a falar com Deus. Então a gente precisa começar a considerar o fato de que, por mais que se vendam a ideia de que o Evangelho é um Evangelho de consumo, de satisfação, de milagre, de satisfação plena, um Evangelho de grandes profetas como Elias, que era o que o povo pensava, e que era algo que talvez alguns discípulos de Jesus pensassem também. Existe um propósito na dor e no sofrimento, existe um propósito em tudo que a gente vive. E fique bem claro, eu não estou dizendo aqui que você precisa passar pela dor e pelo sofrimento, e eu não estou dizendo aqui que você só pode aprender algumas coisas se você passar pela dor e pelo sofrimento. O que eu estou dizendo é que talvez não faça muito sentido a gente viver como se a gente pudesse evitar todas essas coisas, ou como se a gente tivesse que evitar todas essas coisas. Não faz sentido. Infelizmente, e eu digo e repito, infelizmente, a dor faz parte. E o sofrimento, às vezes, inclusive, às vezes, é necessário para que a gente consiga escutar Deus. Às vezes é assim, são nesses momentos que a gente pergunta, Senhor, você está querendo me falar alguma coisa? Eu não aguento. Você está querendo me dizer, está querendo me mostrar alguma coisa? Então Jesus está aqui ensinando Pedro, porque na cabeça do Pedro, esse negócio de sofrimento, ele não pode andar junto com Deus. Esse negócio de derrota, de morte, não pode andar junto com Deus. E às vezes a gente está como Pedro, querendo evitar esse caminho do sofrimento, porque a gente pensa, não é possível que Deus cuide de mim e me deixe sofrer. Então, meu irmão, minha irmã, é possível sim. É possível sim, não porque Deus envia o sofrimento para você, mas porque o sofrimento faz parte da vida. E quando a gente entende isso, fica muito mais fácil da gente se relacionar com Deus do que se a gente dependesse toda hora desse evangelho que fala que a gente tem que ser vitorioso sempre.
Jesus está tendo um papo reto aqui com os discípulos, tentando desconstruir essa imagem de um case de sucesso, de um Messias, não trazendo uma imagem de insucesso, não é isso que Jesus está fazendo, mas ele está trazendo lucidez. Eu acho que a palavra aqui é essa, Jesus está trazendo lucidez, porque a lucidez consiste em ter a coragem de ver a vida e cada situação da vida como ela é, e não como eu gostaria que ela fosse. Isso é lucidez. E Jesus então resiste a essa lógica do Pedro. Essa lógica do Pedro que era perigosa, não para Jesus, porque Jesus sabia muito bem o que estava fazendo, sabia para onde ia, tinha o senso de missão, mas para o próprio Pedro, tão perigosa que quando Jesus foi rejeitar a fala do Pedro, Jesus falou o quê? Afaste-se de mim, Satanás. É engraçado, né? Como uma pessoa que reconhece por revelação que Jesus é o Cristo, está aqui do lado, contrariou a imagem coletiva da multidão sobre Jesus e teve uma revelação, agora passou para o outro lado, num instante, ao ponto de Jesus falar: afaste-se de mim, Satanás, porque você não vê as coisas com os olhos de Deus, como Deus pensa, com as coisas de Deus, mas do lado dos homens. Como que você conseguiu se separar do meu propósito? Como que você conseguiu se tornar meu adversário? É essa palavra, Satanás. Como que você conseguiu passar para o outro lado? E eu acho que essa segunda coisa que esse texto ensina para a gente. Como nós podemos inconscientemente passar de um lado para o outro rapidamente, sem perceber, e sermos, ainda que discípulas de Jesus, adversários daquilo que Deus pode fazer. Adversários. Às vezes a gente funciona muito dentro dessa lógica que está posta do lado de dentro e do lado de fora da igreja. Às vezes a gente pensa e raciocina nessas categorias da praticidade do dia a dia para a minha vida. Às vezes a gente vai atrás disso, inclusive em igrejas, para receber isso, de gurus evangélicos, de sacrifícios que a gente faz. Às vezes a gente pensa assim, usando uma outra fala de Jesus, né, que é apenas a partir dos tesouros desse mundo, apenas a partir dos tesouros desse mundo que se acumulam nessa terra, que a gente vai conseguir ser feliz. E a gente precisa, então, ser chacoalhado por pessoas que vão ajudar a gente a enxergar a nossa vida na perspectiva de Jesus. E eu acho que é por isso que a espiritualidade é um ponto tão importante para a nossa vida. A gente estava falando também isso lá na sala de manhã na IBD. Porque a espiritualidade é justamente a capacidade que nos ajuda, na verdade, a gente pensar em valores, em coisas, para que a gente possa alinhar a nossa vida com Deus, conosco mesmo e com o outro. A gente que é guiado nesse mundo por tantas coisas, a gente que é chamado à realização de tantas coisas, a gente que é julgado por sucesso ou insucesso, de repente, dessas perspectivas efêmeras que significam o sucesso. A espiritualidade é essa lembrança para a gente de que existe uma outra maneira, uma outra ótica, para que a gente consiga enxergar a nossa vida, inclusive diante da dor e do sofrimento que a gente passa. Então, um conselho para a gente, quando estiver difícil, quando a gente estiver na luta, quando a gente estiver no nosso caminho de Jerusalém, você estiver no seu, eu no meu, como Jesus estava indo para o dele, tenha perto de você pessoas sensíveis, que vão ajudar você a enxergar as circunstâncias, não apenas da lógica, dessa busca de perfeição e de satisfação, dizendo, Deus vai te livrar,
Deus vai te poupar, nada vai acontecer, não se preocupe, porque isso, de fato, pode acalentar nosso coração, pode fazer bem para os nossos ouvidos, mas isso pode fazer muito mal para a nossa espiritualidade, inclusive para a nossa alma. Porque eu prefiro um amigo que esteja perto de mim e diga assim: André, vai ter que passar por esse deserto e pode ser que ele demore para passar, mas eu vou junto com você, estamos juntos. Do que alguém que diga aqui: não, isso não vai acontecer, vai acabar agora, eu repreendo, etc, etc. Mas não tenha coragem de me acompanhar como instrumento da graça de Deus até o fim da minha caminhada. Eu acho que isso que significa, talvez, inclusive, amar com lucidez. Amar sabendo que nós estamos caminhando e nessa jornada a gente vai passar por deserto, mas a gente vai amar até o fim, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Então Jesus olha para Pedro e diz: não, Pedro, não. Não é que Jesus está falando, você está endemoniado, vocês entenderam? Jesus está falando, você se tornou meu adversário. Você não quer me acompanhar, de repente, a lógica inverteu. E você não quer que eu realize o meu caminho. Você é meu adversário. Nesse momento que você não me deixa cumprir, você é meu adversário. Porque Pedro está pensando em outras categorias. E aí Jesus vem, então, para esse ponto que para mim é o ponto mais importante dessa conversa, em que Jesus diz: então, Pedro, o reino de Deus é diferente. O reino de Deus começa com uma escolha que pode ser muito louca para muita gente hoje em dia, como uma escolha que pode ser muito paradoxal para aquele que quer viver essa vida de sucesso. Mas o reino de Deus começa com a renúncia a si mesmo e acreditando justamente de que cada um tem a sua cruz para carregar. São palavras de Jesus. E renunciar a si mesmo é algo bem diferente de negar-se a si mesmo. Inclusive a palavra com melhor tradução, embora algumas traduções tragam negar-se a si mesmo, a melhor tradução talvez seria renunciar. Nós devemos renunciar muitas coisas na nossa vida. Renunciar uma teologia errônea que nos faz ver Deus, o Cristo, como um governador imperioso, como um profeta famoso. Nós devemos renunciar à nossa vida inautêntica, à nossa vida que cria estereótipos para os outros, à nossa vida em que nós nos adequamos a estereótipos que criaram para nós. E sabe o que acontece? A gente, como crente, a gente tem assim uma habilidade gigantesca em deturpar assim, o sentido do que a Bíblia, distorcer aquilo que a Bíblia fala. Porque quando a gente fala assim, ó, você tem uma cruz para carregar, a gente já logo pensa numa pessoa, né? Fala, já sei qual que é a minha cruz. É isso daí. Não é? Mas não é disso que Jesus está falando. Embora algumas pessoas se comportem como se fossem uma cruz de fato para a gente carregar, não é disso que Jesus está falando aqui, não. Porque, embora a vida tenha sofrimento, nós sempre podemos aprender com Jesus. E carregar a nossa cruz não é nem, inclusive, carregar uma cruz como Jesus carregou, porque aquilo que Ele fez por nós está feito, e só Ele poderia fazer por nós, e assim nós cremos, não é? Quando a gente fala sobre carregar a cruz, não é uma pessoa, não é fazer o que Jesus pediu, e também não é viver uma vida de dor, de sofrimento. Aliás, essa vida de dor e de sofrimento, buscando se martirizar por algumas coisas, fez muito mal na história da tradição cristã para muitas pessoas.
né, que era uma forma de se equiparar ao sofrimento de Cristo. Não é disso também que Jesus está falando. A cruz que eu e você, que nós temos que carregar, é simplesmente a lembrança de que existe um lugar em nós, na nossa existência, em que a gente precisa fazer morrer coisas que a gente faz e que a gente sabe que não é para o nosso bem. É isso. A cruz não é uma outra pessoa, a cruz não é sofrer como Jesus sofreu. A cruz, nesse sentido que Jesus está dizendo, é um instrumento de Deus para me ajudar a fazer morrer na minha vida aquilo que eu sei que não é bom para mim. A cruz é um instrumento de Deus para que eu me lembre que todos os dias eu preciso fazer morrer em mim, na minha vida, aquilo que não é bom para mim, porque na verdade, a gente tem coisas boas na gente, é verdade, mas a gente tem coisas que não são tão boas. E é isso que a Bíblia fala para a gente desde o começo. Quando a Bíblia fala que os primeiros seres humanos, lá na poesia do Gênesis, comeram um fruto, ela diz que a gente colocou dentro da gente algo que não é bom, e que a gente carrega isso, e que a gente precisa fazer morrer isso. E a gente consegue fazer morrer isso com a obra de Jesus. Então, nem todo desejo que a gente tem é bom para a gente sabe disso. Nem todo hábito que a gente cultiva é bom para a gente sabe disso. Nem todo traço de personalidade que a gente carrega é bom para a gente. Nem toda característica do nosso temperamento é boa para a gente sabe disso. Tem muita coisa na gente que não é boa para a gente e que precisa morrer. Que precisa morrer. E a cruz é a lembrança de que existe um lugar em que a gente pode fazer morrer essas coisas. O Evangelho de Jesus, inclusive, é essa boa notícia de que existe uma vida nova para a gente. É maravilhoso, mas que essa nova vida, para que ela ganhe qualidade à medida que a gente comece a viver ou nesses segmentos de Jesus, a gente precisa trabalhar dentro da gente para entender como que a gente vai fazer morrer, quais são os processos necessários, qual é o nosso caminho de Jerusalém para a gente fazer morrer o que precisa. E eu acho que um exercício prático que eu e você, nós podemos fazer, talvez diariamente, é analisar o que na nossa vida a gente vem alimentando e que não deveria ser alimentado, porque se a gente alimentar, vai crescer e vai florescer, e aquilo de fato que a gente deveria fazer florescer. Eu estava ouvindo ontem a música do Gilberto Gil, ele escreveu para a ex-mulher que diz: o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão, tem que morrer para germinar, plantar em algum lugar para ressuscitar no chão. Eu achei bonito isso e pensei, né, crente, pastor, já nas palavras de Jesus, que há muito tempo tinha dito: se o grão de trigo não cai na terra e não morre, ele vai continuar sozinho. Mas se morrer, vai dar fruto. Não é? É como se a gente, cada um aqui tivesse potenciais. Isso aqui não é um elogio bobo, dizendo você é capaz, não é uma fala de coaching, não. Mas a gente tem uma potencialidade de vida. E isso significa que a gente pode fazer e viver coisas maravilhosas. E eu não estou falando porque eu sei da sua vida, eu não estou falando porque eu conheço totalmente a sua história, eu estou falando porque você é um ser humano. A gente tem coisas maravilhosas para potencializar e viver dentro da gente. Você tem características, talvez, que só você tenha dentro da sua casa. E por que não potencializar isso? Por que não fazer florescer isso? Qualidades. E eu não estou dizendo que você é o melhor da sua casa, mas você tem coisas singulares em você que só você pode produzir. Por que você não pode fazer florescer isso? E da mesma forma,
A gente tem espelho em casa, a gente sabe que existem coisas na gente que são a nossa fragilidade, que podem machucar nossa família, que podem se revelar no nosso trabalho, nas nossas relações, no nosso jeito de viver na sociedade. E aí Jesus está falando, tem que assumir a sua cruz, tem que fazer morrer, tem que fazer morrer. Não é uma fatalidade você conviver com essas coisas. Eu acho que às vezes na vida para a gente falta sabedoria, sabe, uma pequena dose. O irmão de Jesus, o Tiago diz, né, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que dá livremente, assim, acho que a gente pode pedir sabedoria. A gente sabe que sabedoria não vem assim instantaneamente, Deus nos dá, mas precisa de quilometragem, precisa de intensidade, intencionalidade, precisa de esforço. Mas o que Jesus está dizendo aqui é, tenha também a humildade de crucificar na sua história aquilo que você sabe que é ruim para você. E todo mundo tem alguma coisa para sacrificar dentro de si. Todo mundo. E esse sacrifício não é para dizer, está vendo, Senhor? Agora o Senhor pode me abençoar. E o Senhor olha para a gente e fala assim, tá bom, você sacrificou. Agora sim, vou te dar o que você está pedindo. Não é disso que Jesus está falando. Esse sacrifício é para o seu próprio bem. E também para o bem daquele que convive com você. Porque sacrifício para impressionar Deus a gente não pode fazer. E o único que foi feito, que Deus fez por nós, já é suficiente. A gente não precisa dar mais nada para Deus. Porque Ele se sacrificou no nosso lugar. Não é isso a graça? A gente não precisa impressionar Deus com os nossos atos. Ele se ofertou por nós. Isso é Páscoa. Está chegando semana que vem. Mas isso é Páscoa. E essa é a grande obra de Jesus. Agora, o que a gente precisa sacrificar nessa vida, o que a gente faz morrer ou deve fazer morrer, é nosso. A gente não sacrifica para Deus. A gente toma a nossa cruz. A cruz é nossa, Jesus disse. Então, aquilo que a gente precisa esmagar dentro da gente, não é para poder fazer as coisas na igreja, não é para se considerar mais santo, não é para impressionar Deus, mas é para a gente viver melhor. É para a gente testemunhar para as pessoas que o Evangelho de Jesus é assim capaz de transformar vidas. Ainda que às vezes a gente ouça por aí que ninguém muda. Nasceu assim, vai morrer assim. Isso é mentira. Ainda que a gente tenha espelho em casa, e ainda que eu diga e repita que as pessoas não mudam na velocidade e na intensidade nas quais nós gostaríamos, as pessoas são capazes de mudar. Para de olhar para as pessoas e olha para você. Pense em você há anos atrás. Olha para você. Imagina, pensa aí se você não tivesse acreditado lá atrás que tinha jeito para a sua vida, que você podia mudar, como você estaria hoje? Infelicidade se você não descobrisse que você poderia ser transformado pela graça de Jesus. E hoje você olha para você, talvez fale, como alguém já disse, eu não sou o que deveria ser, mas graças a Deus, eu também não sou o que eu era. Então muda sim. Mas precisa do desejo no coração, o desejo de carregar essa cruz todos os dias, todos os dias. Tome a sua cruz e me siga. Essas são as palavras de Jesus, o que significa que é um trabalho para toda a vida. É a nossa entrada para Jerusalém até o fim. Até o fim. Entender e discernir aquilo que a gente precisa fazer florescer ou ressuscitar, para usar a linguagem de Páscoa, e aquilo que a gente precisa sacrificar, porque o reino de Deus é diferente. Eu disse que os discípulos começam entendendo errado quem Jesus era. O reino de Deus opera uma lógica, uma inversão na nossa lógica, na verdade. Jesus pega a toalha, pega o balde e fala: você quer ser maior? O maior é aquele que serve. Você quer ser primeiro? O primeiro é o último. Você quer viver
pega a sua cruz e mata aquilo que você precisa matar. O reino de Deus é diferente em muitos aspectos, em muitos aspectos. E a gente precisa reconhecer, talvez, que a gente não consegue viver com a beleza que Jesus pede, com esse olhar que Jesus pede, porque a gente não consegue carregar a nossa própria cruz e colocar ali pregado, em nome de Jesus, aquilo que precisa ser pregado e morrer na gente, para que a gente possa florescer e ressuscitar de uma outra maneira. Eu fico pensando, assim, tem muita conquista nesse mundo que a gente se orgulha, né? Tem muita conquista que a gente quer pendurar na parede. Eu pendurei meus diplomas na parede. Tem gente que pendura medalha. Tem gente que se orgulha dos bens que conquistou. Tem gente que conquista cordel, né, Mateus? E se orgulha. Mas nada pode se comparar à conquista de viver esse milagre de ter a vida transformada por Jesus diariamente. Nada é mais valioso do que isso. A gente olhar para dentro da nossa alma, para esses lugares mais obscuros, que a gente às vezes tem medo até de tocar, de visitar e dizer assim: Senhor, esse lugar que eu estava escondendo de mim, porque do Senhor eu não consigo esconder nada, eu já sei disso, mas esse lugar que eu estava escondendo de mim está aqui agora, na luz, na luz. Então, o que você perde fazendo morrer, é na verdade um espaço que você ganha para fazer florescer aquilo que precisa florescer em nome de Jesus. E Deus vai fazer um negócio novo nesse espaço para o seu bem. A pergunta para a gente nessa noite é: para que está servindo a sua cruz? Para que está servindo essas coisas que você precisa fazer morrer, mas está carregando? Ou o que você precisa fazer morrer? A gente está se aproximando da Páscoa. Ela traz um sentido, além da grande obra de Jesus, que é incomparável, que só Ele podia fazer para a gente. A questão é: e a gente? Qual é a nossa cruz? Eu acho que vale a reflexão para a gente andar nessa semana de Páscoa. O que eu preciso fazer morrer essa semana, para chegar no domingo de Páscoa, naquela nova manhã do domingo, da ressurreição, e fazer florescer aquilo que tem que florescer. Eu acho que a gente pode baixar a cabeça e pensar agora, assim: o que eu preciso fazer morrer? Acho que é uma reflexão, como eu disse, diária. Na verdade foi Jesus que disse, não fui eu. Mas que para a gente ressignifica e traz sentido na comemoração e celebração da Páscoa de Jesus. Porque uma coisa é saber que Ele morreu e ressuscitou por mim, está tudo bem. Estou salvo, graça, fui batizado, estou na igreja. Outra coisa é todos os dias eu me levantar e me perguntar: o que eu vou fazer florescer hoje e o que eu tenho que enterrar? Em nome de Jesus. Acho que foi um sinal para a gente. Eu queria que a gente fizesse uma oração, você fizesse uma oração aí, e depois a gente cantasse. Mas se coloca aí nesse lugar, desse interior, essa visitação, essa viagem para dentro de você, procurando essa cruz que você carrega. Eu acho que ela pode ser muito mais leve. Literalmente, nem Jesus levou a cruz dele, né? Foi Simão de Cirene, o evangelista Mateus disse. E ele levou esses fardos sobre si. E a gente não precisa continuar carregando. A gente vai se tornar perfeito? Talvez não, porque a gente precisa matar um leão por dia que vive dentro da gente, os nossos monstros. Mas a gente consegue melhorar e ser transformado dia após dia
por essa cruz, por essa graça e pela obra de Jesus em nós.